Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas, o glorioso que vai enfrentar o Vasco da Gama nas quartas de final da Copa do Brasil, o Fogão, que na quinta-feira, depois de amanhã, tem um jogo importantíssimo contra a LDU no Newton Santos pelas oitavas de final da Libertadores, o glorioso que está a um ponto do G4 no Campeonato Brasileiro, é o Botafogo em todas as frentes. Você sabia que há mais de 121 anos foi escrito um bilhete que mudou o curso da sua vida, que mudou o curso da sua trajetória? Que isso, Fabiano Bandeira? Vou ler o bilhete aqui neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, porque hoje é aniversário do futebol do Botafogo. 121 anos de uma das nossas grandes paixões. 12 de agosto de 2025, aniversário do Fogão, galera. E tem perguntas importantes para vocês também, porque, como eu já disse, o Botafogo enfrenta o Vasco nas quartas da Copa do Brasil e, passando, pega o vencedor de Fluminense e Bahia, o glorioso, que tem muito a fazer ainda em 2025. E os mandos de campo contra o Cruz Maltino. E o goleiro para as oitavas da Libertadores, Neto, John, Léo Link? Pois é, galera, o conteúdo está de fato robusto. Eu começo falando a respeito da Copa do Brasil. Todo mundo já sabe que no sorteio deu Botafogo e Vasco. Primeiro jogo, mando do adversário, o Botafogo decide em casa. Mais cedo, uma pequena polêmica, 2 jogos no Maracanã, o que vai acontecer? Nada disso, a ideia do Botafogo é mandar a segunda partida no Newton Santos. Temos que entender, então, onde o Vasco vai mandar a partida inicial, em São Januário, ou no Maracanã, ou em outra praça no Campeonato Brasileiro. O Vasco vendeu o mando contra o Botafogo para Brasília. Tivemos mais torcida, a galera do Fogão ficou de frente para a TV e o glorioso deu show, principalmente no segundo tempo, fazendo 2-0 e poderia ter sido bem mais. Agora, o Botafogo precisa estar concentrado, porque futebol, ora, é dentro de campo. Então é claro que o Vasco vive um mau momento, briga mais uma vez contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas é clássico. Só que, embora o Vasco tenha grande vantagem nos confrontos com o Botafogo, quando o tema é mata-mata, o glorioso dá de goleada 11-3, porque não podemos contar a Taça Rio de alguns anos, decisão entre quinto e oitavo do Campeonato Carioca, para mim isso fica de fora. Então, 11-3. Se colocarem essa Taça Rio aí, 11-4 para o Botafogo em mata-mata, chegou em final, então é título para o Fogão. Geralmente, galera, o último título carioca do Botafogo foi em cima do Vasco da Gama, aquele gol do Carly e o Gatito muito bem nos pênaltis. Pois é. Favoritismo, isso a gente debate mais à frente, daqui a pouco às 18 horas. É claro que vai ficar bem quente o placar aberto ao vivo na Placar TV aqui no YouTube. Estarei lá com o Ilan, com o Paparazzo, com a Raíza e com o Garone, torcedor do Vasco, jornalista competente. Hoje o grupo já ficou quente na hora do sorteio, discutimos muito, foi bem legal. Se 20% da discussão do grupo for pro ar, vai ficar bem maneiro, mas claro, sempre com muito respeito e educação. Eu confio muito no nosso glorioso e antes de passarmos para a próxima pauta, goleiro para Libertadores, quero trazer para vocês um conteúdo especialíssimo. A análise do segundo gol do Fogão na goleada por 5-0 sobre o Fortaleza, o gol marcado por Arthur Cabral. Já vi muita gente fazendo análise tática do gol, bem bacana, mas no canal Fabiano Bandeira tem detalhes especiais. Percebam, por exemplo, a última linha de defesa que foi citada aqui no canal Fabiano Bandeira do Fortaleza, com 4 jogadores do Botafogo incomodando bastante. Vídeo: David Ricardo encontrou Alex Telles bem aberto pela esquerda, enquanto Fortaleza, com 1 a menos, tentava encaixar a marcação numa espécie de 4-3-2. Muito difícil. De maneira inteligente, o Botafogo fixava 4 atacantes na última linha do adversário e vocês podem perceber que havia sempre um jogador do Fogão entre 2 defensores rivais, dificultando até o contato visual. Montoro desceu um pouquinho, mas a linha de passe foi bloqueada por um rival. O argentino então desceu um pouco mais e quando percebeu a marcação chegando, apontou para Danilo, que estava atrás da linha da bola.
Telles passou para o volante e ali muita capacidade técnica, muita inteligência. Danilo de primeira deu o passe para o local onde já se encontrava Montoro, que não só apontou, mas também se movimentou. O argentino nem precisou dominar a bola, girou o corpo e viu a movimentação de Arthur Cabral, que tinha freado no primeiro momento para se projetar a área num segundo momento. Então o goleiro saiu, Arthur Cabral perspicaz driblou e fez com a perna esquerda o segundo do Fogão na goleada por 5-0. Pois é, galera, o Botafogo já deveria saber que o Fortaleza tem um problema na última linha de defesa, muitas vezes não está bem postada, então com um a menos, ainda mais dificuldade para o time treinado por Renato Paiva, naquele 4-3-2 com jogadores no meio tendo que compensar. Numa dessas de ter que compensar, o jogador teve que largar o Montoro, marcar o Danilo, passe de primeira quebrou, o adversário, o Montoro nem dominou, girou, deu o passe para o Arthur Cabral, que estava ali incomodando a linha de defesa do Fortaleza, driblar o goleiro e fazer o gol. Belíssimo tento marcado pelo Alvinegro, que não parou. Quantas vezes vimos o Botafogo com um a mais, não conseguindo finalizar e entrar na área, e no último sábado vimos o Fogão fazendo 5-0 e poderia ter sido maior a goleada também. Galera, Neto, o goleiro que acabou de chegar, está inscrito na Libertadores. Pode agarrar normalmente nas oitavas de final. John seria negociado com o West Ham, não foi, retornou. Quem será o goleiro do Botafogo na partida de depois de amanhã, quinta-feira, contra a LDU, galera? O John hoje é o titular do Botafogo. Na famosa volta dos que não foram, o John permanece. O Botafogo contratou um outro grande goleiro que pode vir a ser uma sombra para o John, pode realmente disputar a posição, mas hoje eu acredito que o John continue como titular do Glorioso. Com muito respeito e educação, você coloca nos comentários se você prefere o John, se você prefere o Neto. Eu tô falando no que eu acredito, não tô nem falando a minha preferência. Mas para mim não tem polêmica. O John tá aí, se for pro gol, que vá muito bem e contribua com o Botafogo. Vai ser ídolo, não vai ser ídolo? Isso é outra história. Não creio que tenha que ser vaiado, já que tá aqui, porque nós estamos pensando no bem do Botafogo. É o Glorioso que precisa avançar. E eu não quero um goleiro inseguro, um goleiro preocupado em oitavas de final de Libertadores. O Botafogo foi muito seguro na Libertadores em 2024, também por isso foi campeão. Saiu hoje o curta, ainda não vi o vídeo da Libertadores, da Conmebol, do Botafogo campeão de 2024. Depois vou dar uma olhada, quero me emocionar novamente. Galera, pois é, aniversário do Fogão. Só que antes eu quero voltar à Copa do Brasil. Na próxima fase, com o Botafogo passando do Vasco, isso não está garantido, só estou conjecturando, o Glorioso enfrentará o vencedor no duelo dos tricolores, Bahia e Fluminense. Outra pergunta, quem vocês preferem? O Fluminense, atualmente muito freguês do Botafogo, já são 8 vitórias consecutivas do Glorioso sobre o tricolor e 9 jogos sem perder, ou o Bahia, que com um erro de arbitragem gravíssimo eliminou o Botafogo na Copa do Brasil de 2024. Quem vocês preferem se o Botafogo passar? Bahia ou Fluminense? Só para jogar uma polêmica do bem aqui, reitero, respeito e educação, galera. Perguntas, questionamentos. O Botafogo tem que pensar muito no jogo contra o Vasco, mas daqui a pouco também, porque quinta-feira tem Libertadores. E o Fogão é o atual campeão da competição internacional e é o atual campeão brasileiro, porque é um dos maiores clubes do mundo, fazendo hoje 121 anos do futebol. Bendito bilhete do Flávio Ramos para o Emanuel Sodré. Então o Botafogo começou com meninos muito jovens, lá no início do século passado. O Fogão divulgou hoje o conteúdo do bilhete, que também já era bem famoso entre os torcedores e é muito legal. Depois que eu ler o bilhete, que mudou a nossa história antes mesmo de termos nascido, vou trazer aqui para vocês um trecho de uma matéria até do José Ilan, hoje meu amigo, meu parceiro lá na Placar TV, depois de um jogo contra o Vasco em 2000, o Botafogo venceu por 2-1, eu tinha 16 anos, estava no Maracanã, mas é porque é uma das matérias mais legais que já vi
com torcida do Botafogo. O Ilan nem vai aparecer dessa vez. Em breve eu trago a matéria completa. O bilhete. Muito obrigado, Flávio Ramos, Emanuel, fundadores do Botafogo. O Itamar tem um clube de futebol na rua Martins Ferreira. Vamos fundar outro no Largo dos Leões? Podemos falar aos Werneck, ao Arthur César, ao Vicente e ao Jax. Assinado Flávio Ramos. Fiquem com a torcida gloriosa, estamos juntos, saudações alvinegras, 18 horas, placar aberto ao vivo aqui na Placar TV. Valeu, fui, fogo! Porque meu time bota pra ferver, e o nome dele a torcida vai dizer oi, oi, oi.